Amém, mano, amém. Sabe o que eu também tava lembrando? De um dia muito especial pra gente. Foi um dia que a gente chegou na praça e o céu tava bastante nublado e a gente tinha certeza que ia chover e a gente começou a ter bastante medo. Falou, mano, como é que a gente vai fazer uma reunião debaixo de chuva? Vai chover. E aí a gente começou a clamar. Porque a gente não tinha experimentado isso. A gente ainda não tinha feito nenhuma reunião na chuva. E a gente começou a orar muito para que Deus intervisse naquilo. E as pessoas foram chegando e a gente, meu Deus, no meio da reunião vai começar a chuva e a galera vai começar a correr. E aí realmente começou a chuva e a gente não parou, mano. A gente começou a gente ainda continuou louvando. E Tava na adoração, né? Tava na adoração. Tava no início. E eu lembro que os meninos tinha o carrom e o violão, os meninos nem se importaram se o instrumento deles iam estragar ou não. Continuaram louvando. E aí eu lembro, mano, que em meio a isso a gente ainda começou clamando para que algo acontecesse naquele lugar. E aí eu lembro, mano, que de repente, mano, eu lembro que era o som daquela música, Faz chover. Foi, gente, eu lembro tocava que muito. em meio a isso, mano, de repente, a chuva parou de cair sobre aquele lugar. Mano, de repente aquela chuva parou e a gente começou a agradecer a Deus por aquilo que tinha acontecido. E muita gente começou a falar em línguas nessa hora. Foi, e a gente também nunca tinha experimentado isso. Eu nem acreditava muito em falar em línguas. Eu não acreditava nisso. E nossa, esse dia marcou muito. Inclusive... teve uma parada que aconteceu. Nossa, é verdade. Que a galera... Isso foi entre o louvor e a oração pra eu entrar. Pra ele entrar. A galera começou a falar em línguas e eu pensei, velho, eu não vou conseguir pregar. Essa reunião vai ser diferente. Todas as reuniões tinha lá a liturgia, tinha uma sequência. Nessa daí eu falei, velho, não vai ter. Por conta de tudo isso. A galera não vai conseguir sentar por conta da chuva. A chuva parou, mas a galera não vai sentar. E aí eu senti que a reunião seria muito diferente. E aí eu sentei no banco lá da Praça do Elefante e aí chegou um cara, um amigo nosso. E ele chegou correndo, ele olhou pra mim e ele falou, João, tá chovendo ao redor da praça inteira, porque a praça é grande, tá chovendo ao redor da praça inteira, porque a praça é cercada por prédios. Então a gente não conseguia ver ao redor, a gente só via prédios. Ele falou, véi, ao redor dos prédios e da praça tá chovendo e aqui não. Aí nessa hora eu me arrepiei todinho. Aí foi muito louco. E aí nessa hora eu pensei, véi, eu não vou pregar. Eu lembro que eu levantei, eu cheguei em quem tava ministrando, nem sei se era o Luca, o PH, ou Gabi. Era a Gabi. Acho que eu cheguei na Gabi, eu falei, Gabi, vai, continua. E eu sei que foi uma reunião só com louvor. Eu dei uma palavra muito rápida e foi a reunião, até esse dia, que mais pessoas aceitaram Jesus. Foi muito louco. E em meio a esse primeiro ano também, o Céu na Terra trabalhava uma das formas, a gente sempre buscou formas de trazer essas pessoas para Jesus. E uma das formas que a gente encontrava era o teatro. Então no início do Céu na Terra tinha teatro e os teatros eram 100% evangelísticos e várias pessoas foram impactadas pelo teatro, inclusive eu era o líder do teatro. E um detalhe do teatro é que o público que colava nas reuniões e cola até hoje é um público que não cola igreja e a maioria é tipo galera presa nas drogas, que já se envolveu com crime. Então os teatros sempre foram direcionados a essas pessoas. E os teatros por si só, por trazer uma mensagem evangelística, já tocavam as pessoas. Era uma forma maravilhosa de a gente preparar ali realmente o caminho para o João vir com a palavra e ali no final aquela pessoa aceitar Jesus. E mano, e sempre foi isso, a gente sempre buscou alcançar os perdidos. Outra história também, não só uma história, mas várias histórias que a gente sempre teve no início do Céu na Terra no primeiro ano, foi os diversos evangelismos que a gente fez. Nessa época existiam muitas boates de narguilé lá em Águas Claras em específico e a gente praticamente quase todos os dias íamos falar de Jesus para essas pessoas nessas boates. Era louco. E mais do que isso, mano, que é o que mais me deixa apaixonado, assim, e lembrar disso, é que todo lugar que a gente ia, todos os lugares pra gente era um motivo da gente evangelizar. Se a gente ia pro McDonald's, a gente evangelizava no McDonald's. Inclusive, mano, a gente fez uma ação no McDonald's lá em Águas Claras. A gente saiu na televisão, mano. Nossa. Então, mano, todo que a gente lugar cantou lá dentro, era madrugada. Depois foi lá pra fora. Então, todo lugar pra gente era propício pra falar do evangelho. Seja no McDonald's, seja indo nas praças, qualquer lugar a gente falava de Jesus. Eu me lembro de um dia que a gente foi pra praça e nós pregamos pra um muçulmano. Eu não lembro muito o nome dele, mas é um nome árabe, é tipo Mohammed.
e foi Mohammed, ou sei lá, Hassan, é um nome árabe. E nós pregamos para esse cara, ele não abriu muito o coração dele, ele ficou bem, com o pé atrás. E foi a primeira experiência que nós tivemos com pregação para muçulmanos. Então a gente saía, porque eu não viajava, ninguém viajava para pregar o evangelho, a gente não tinha muitos compromissos. Era na época que a galera tinha acabado de terminar o terceiro ano e ia para a faculdade ainda. Então a gente tinha muito tempo, então a gente saía literalmente todos os dias para se reunir, orar, adorar e evangelizar depois disso. Gente, quando o João fala todos os dias, eram todos os dias eu encontrava, a gente se encontrava. E aí, por fim, eu lembro que nesse primeiro ano, uma das coisas que marcou o final desse primeiro ano Só na Terra foi a gente ter feito uma viagem missionária na Jocum. E aí eu lembro que nesse tempo que a gente ficou lá na Jocum, foi um tempo onde a gente pôde se conhecer muito mais. Por mais que a gente se encontrasse todos os dias, mas nesse tempo que a gente ficou lá na Jocum, era um tempo... Foram 21 dias, né? 21 dias, era um tempo que a gente acordava junto, dormia junto, tava o tempo todo junto, e foi um tempo ali onde a gente realmente conseguiu consolidar os nossos relacionamentos. E quando a gente voltou para Brasília, depois desses dias que a gente ficou lá em São Paulo, aí... Organizamos a equipe. O João organizou a equipe, trouxe as pessoas que estavam com a gente desde o início, formalizou cada um em sua equipe, aquilo que cada um ia ficar com sua responsabilidade. E aí começou realmente uma parada mais organizada, mais sólida daquilo que a gente vivia. E aí, por fim, foram diversos testemunhos, mano, na Praça do Elefante. Foi um tempo incrível que a gente viveu naquele lugar. E aí, depois desse tempo que a gente tirou, que a gente foi vivendo, o Só na Terra começou a tomar uma proporção que a gente não esperava, realmente a gente não esperava. E aí foi quando as pessoas... A praça começou a lotar muito. Me recordo que carro ali, mano, a gente tinha diversas dificuldades com os moradores. Tinha até Zaqueu que ficava em cima das árvores, porque era muita gente. E a praça era grande, mas não tão grande para suportar esse tanto de pessoa. E aí eu lembro que a gente teve alguns conflitos com os moradores dessa praça, porque era realmente muita gente, a gente entende eles. E aí foi o momento que a gente decidiu mudar para essa praça a qual a gente está hoje. Que é a Praça da CAESB, que a gente fala Praça do CNT. E a gente, uma curiosidade, a gente já tinha passado por essa praça algumas vezes e a gente já tinha profetizado sobre essa praça, que um dia a gente poderia ir para lá. Porque a gente olhava para essa praça que a gente está hoje e a gente falava, mano, ela é muito grande. Se a gente colocar a galera aqui, vai ficar muito estranho, né? E aí foi o momento que a gente viu que, mano, não tem como a gente ficar aqui na Praça do Elefante, pelo número de pessoas que estavam ali, pela situação que a gente estava causando nos moradores. E aí foi que a gente decidiu ir para a Praça da CAESB, que é bem perto da Praça do Elefante, né? Que aí, meu amigo...